Bom, galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para você aqui um vídeo sobre o Google Search Console com a integração no Merchant Center e como que ele pode te ajudar aí, te auxiliar para você tentar conseguir aí a sua conta, a sua aprovação no Merchant Center. Só que eu vou mostrar isso para vocês aqui direto na tela do meu computador, porque eu fui trocar o tema da minha loja e aí aconteceram alguns problemas de dados estruturados que eu falei, cara, isso aqui dá um vídeo. Isso aqui pode ajudar as pessoas a conseguir aí a sua conta do Google Merchant Center. Beleza? Então, se você não sabe o que é Search Console, eu vou deixar aqui tem um card aqui de como você faz o registro da propriedade, não sei se vai estar aqui ou aqui, e como que você coloca o sitemap lá no Search Console. Sem isso, você não vai conseguir ter acesso a essas informações que eu vou mostrar no vídeo. Mas acho que na prática, e como é uma situação que todo mundo que tem loja já passou ou vai passar, que é trocar o tema, então isso pode acontecer com você também, tá bom? Aí, meu nome é Rodrigo, esse aqui é o canal Elo Digital. Se você puder me ajudar, eu já sou muito grato a você, só de você se inscrever no canal é de graça. Ou se você puder dar um like, se você gostar do vídeo, beleza? Vamos que vamos? Se inscreve aí, pô. Se inscreve aí, me dá essa moral aí, tá bom? Bora pro vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fala, galera, já estamos aqui na tela do meu computador. E como eu disse aí na introdução do vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que o Google Search Console pode te ajudar na organização do seu site e também na aprovação do Merchant Center. E para que isso possa ser feito, primeira coisa, você precisa ter uma propriedade registrada no Google Search Console. Tá? Na introdução aí do vídeo, eu deixei no card um vídeo ensinando como que você faz o registro do Search Console e como você faz o sitemap da sua loja, tá bom? E também vou falar para vocês que é interessante que vocês venham aqui, ó, nas configurações do Google Search Console e em associações, coloquem aqui a sua conta do Merchant Center, beleza? Dito isso, voltamos aqui para a nossa loja da Shopify. Ontem estava eu trocando de tema, colocando o Debutify, tirando o Prestige, que era o tema que eu estava usando antes. E o que aconteceu? Quando eu vim para a página de produto do tema que eu estava organizando o site, eu vi que o tema tem muita configuração. Então, o que a inteligência rara aqui fez? Eu inibi todos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Produto padrão. Eu vim aqui e inibi todos. Tá vendo aqui, ó, da página de produto? Eu inibi tudo. Tirei tudo. Só ficou aqui a foto do produto, nada mais, sem nenhum tipo de botão, avaliação, nada disso. E aí, um inscrito aqui do canal me questionou que não estava conseguindo copiar os textos dos modelos de termos que eu tenho aqui no site, gratuito, para qualquer um vir aqui copiar e colar. E aí eu falei, pô, você deve estar tentando comprar, tal, enfim. E aí foi que eu me toquei que eu tinha errado na configuração da página de produto. Então eu vim aqui, criei um produto só para as políticas, tá? Esses outros aqui eu criei depois, onde eu deixei o nome, tá aqui para vocês verem, o título, tá vendo? E deixei a descrição. Então tá certo. Como tá aqui, maravilha. O inscrito conseguiu copiar os termos que ele queria, tá? Me agradeceu, eu pedi desculpa e vida que segue. Quando eu acordo hoje, que eu fui retomar a configuração do tema novo, eu me deparo com esses dois e-mails do Google Search Console. Então, entrando nos e-mails, um veio para o snippet do produto e o outro veio para as listagens do comerciante. 2 erros em 2 seções aqui da aba de compras. Eu te digo que esse aqui é mais importante. Então, esse aqui não tem importância nenhuma? Pelo contrário. Todos os 2 são importantes, mas esse aqui, listagens do comerciante, é o que diz respeito, assim, a grosso modo,
ao Merchant Center. E aí eu vi que eu estava com todos esses erros aqui. Política de devolução, país da política de devolução, detalhes da devolução, shipping rate, tá? Enfim, um monte de erro que eu resumi aqui, ó. Isso aqui vai estar no blog do vídeo. O link vai estar aqui na descrição para você acessar no site. Todo vídeo que eu faço, eu também faço um blog. Então, para não deixar isso tudo aqui na descrição do vídeo, eu fiz aqui em formato de blog explicando para você todos os erros que aconteceu na minha propriedade, tá? Todos esses erros estão aqui. Até aqui o SKU. E em cima, nos snippets aqui snippets do produto, também avaliação, resumo das avaliações, preço e ofertas, nada disso foi encontrado em todos os produtos da minha loja. Então, isso aqui, pessoal, pode sim te ajudar no Merchant Center. Por quê? Quando a galera vai aprovar o Merchant Center, o que ela faz? Ela não coloca políticas, não coloca nada aqui para o cliente analisar. E como é que você vai fazer isso? Vamos lá? Simples assim. Eu vou pegar aqui, ó, o produto padrão, que é exatamente esse produto aqui, que eu estou usando como exemplo. Depois de tudo feito, eu vou colocar ele para poder aparecer. Então aqui eu tenho, por exemplo, um código que é um código de Pix. Isso aqui é obrigatório, pessoal? Não! Então, se você está buscando a aprovação do Google Merchant Center, um código desse aqui pode entrar como declaração falsa, tá bom? Então, obrigatório, título. Ah, Rodrigo, como que eu sei tudo que é obrigatório? Vou deixar para você esse link aqui, ó. Tem 4 anos que eu estudo toda essa página de desenvolvimento aqui, ó, produtos do comerciante, onde aqui tem todos os dados estruturados. A começar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nome, imagem, oferta, tudo isso tá aqui. Basta estudar. Então, vou voltar aqui. Então, já liberei o título. Vou liberar as estrelinhas. Quando você tem aqui, por exemplo, eu estou usando o Judige para poder colocar as estrelinhas. Essas estrelinhas aqui ficam com um texto com uma média de avaliação. Então, isso é um dos erros aqui, ó. Tá vendo? Campo review e o campo aggregate rating, desculpem aí o meu inglês, que é como se fosse a soma e a média das estrelinhas que tem no seu produto, que é exatamente isso que aparece aqui. Classificação, deixa eu ver aqui, o que é essa? É porque o tema já tem por si só, tá? Mas eu vou usar a do aplicativo, porque é ela sim que vai buscar as avaliações que tem no seu tema. O preço é obrigatório. E aqui, galera, vai uma dica aí que eu aconselho sempre vocês a colocarem nas páginas de venda de vocês, que é a informação de parcelamento, tá bom? Isso provavelmente você não vai encontrar na documentação, mas no Brasil tem parcelamento, então coloca o parcelamento. Seletor de variante, seletor de quantidade, a descrição do produto, tudo isso você vai liberando para que você possa ir montando a sua página de venda. O botão de compra, sem o botão de compra, mais uma dica aqui, pessoal, se você vai pedir aprovação do Merchant Center, use o checkout nativo da Shopify. E aqui, galera, com relação às políticas aqui, ó, das listagens do comerciante, tá? Sobre política de frete e política de devolução, eu recomendo que você botem caixinhas de texto, tá bom? Entendam, achem alguma maneira, por exemplo, aqui eu botei um códigozinho para você calcular o frete, mas isso daqui tem que estar alinhado à sua política de frete, tá? Então, botem aí não só a caixinha de frete, como também
Eu vou liberando aqui, ó. Política de devolução. Vou liberar outra aqui, ó. Entregamos em todo o Brasil. Aí aqui, ó, se você tiver uma página de vendas, por exemplo, você está usando aí um frete que na caixinha não dá para você fazer. Coloca que vai ser calculado no pagamento. Mas tem aqui o link, ó, da política de frete. Outro. Frete grátis para todo o Brasil. Calcule abaixo o prazo estimado de entrega. Aí aqui tem dúvidas, consulte nossa política, tal. Esse código aqui, você coloca aqui, ó. Se você estiver usando uma caixinha de frete, por exemplo, como eu botei aqui, ó, calcule abaixo, então calcula abaixo, aqui tem aqui o local para você colocar aqui o CEP, beleza? Deixa eu voltar aqui para a página de produto. Vamos lá, tem mais um código aqui, não tem outro código para liberar. Daqui para baixo, pessoal, não são coisas assim relacionadas a esses erros. São mais detalhes para você engrandecer aí a sua página de vendas e eu não vou entrar nesse mérito aqui. E para finalizar dentro da página de vendas, cadê as avaliações? Por mais que você possa não ter avaliações no seu site, pessoal, o que você tem que deixar visível? Aqui o campo, vamos ver se ela vai aparecer aqui, às vezes demora um pouquinho, ó. O index de revisão. Deixa eu salvar aqui para poder ele atualizar. Só para poder aparecer para vocês. Que ele deve aparecer aqui embaixo. Aqui, ó. As avaliações de cliente e o espaço para o cliente fazer as avaliações. Se você está solicitando avaliação aí da sua loja, tenha pelo menos umazinha aqui, tá bom? E seja coerente. Se você acabou de comprar um domínio, está com uma loja nova, não vem aqui e bota 15 mil avaliações não, tá bom? Principalmente se você deixar a data visível, certo? Mas essa dica aí. Como que você pode validar se isso aqui está perto daquilo que o Google quer, ou se você quer ver se não tem erro? Depois que você salvar aqui, aqui está a nossa página. Sem nada, eu vou atualizar. Deverá aparecer tudo aquilo que eu coloquei nela, tá aqui. Pessoal, tive que fazer um pause aí rapidinho. Mas depois que sua página de produto estiver pronta aqui, você, se você quiser, você pode usar uma ferramenta que o próprio Google recomenda para você fazer aí um teste aí no seu código, tá bom? Como que você faz ela aqui? Você pega aqui, estava fazendo alguns testes aqui antes de gravar o vídeo, então você vai pegar o link da página que você quer inspecionar, vai colocar aqui e ele vai inspecionar para você. E ele vai te dizer aqui, ó, que em relação à organização tem um item, 2 itens, tem 2 avisos, 3 itens, mas aqui, ó, ele não me deu erro nenhum. Até que ponto a gente pode confiar nisso daqui? Cara, eu não confio, tá bom? Então como é que a gente vai saber? Testando, tá? Depois que você fizer toda essa arrumação na sua página, você vai vir no seu Search Console. Essa aqui era um teste que tinha no próprio Search Console, tá, pessoal? Mas o Google descontinuou. Eu coloquei ele aqui para testar, para mostrar para vocês no vídeo, mas ele não está funcionando. Depois que você fizer todas as alterações, que você achar que está tudo ok aqui, você vem aqui, ó, e valida todos os dados. Quando você entrar aqui, ó, em cada um, você vai vir aqui e vai validar a correção, ó. Só façam essa validação depois que vocês tiverem corrigido todos os problemas lá na Shopify. Eu deixei para terminar de gravar o vídeo no dia seguinte, porque eu não ia validar sem ter corrigido tudo. E ó, reparem que é o mesmo campo, ó, a data é o dia seguinte, e ele já está só com 7 itens afetados. Antes estava aparecendo 20. Tá bom, pessoal? Então eu espero ter ajudado aí vocês a
com mais esse vídeo aí, e eu desejo todo sucesso a vocês, que Deus abençoe. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado mesmo. E se puder se inscrever no canal aí, deixar um like, eu te agradeço muito. Forte abraço e vamos que vamos. Para frente.